Isso é indiscutível, há muitas opiniões sobre Rafa, sobre a personalidade de Rafa, já lá vamos, mas desportivamente acho que é inegável que foi um dos jogadores mais importantes do passado recente do Benfica. Estamos a falar, e não quero dizer asneiras, em 94 golos, 67 assistências, portanto 161 participações para golo em 326 jogos, portanto mais de metade dos jogos Rafa teve participação direta nos golos. Para além disso ganhou 7 títulos coletivos, 3 campeonatos no meio desses títulos, e mais do que isso foi sempre importante para todos os treinadores que passaram pelo Benfica nestes 8 anos de Rafa no Estádio da Luz. Portanto, tudo isso somado, creio que nenhum adepto do Benfica e nenhum observador de futebol poderá dizer que desportivamente Rafa não foi importante nestas 8 temporadas no Benfica, porque foi, os números dizem-no, e o senso comum também. Muitos adeptos do Benfica vão se lembrar de golos decisivos, de golos importantes de Rafa nestas 8 temporadas. Pois, essa é a grande questão. É verdade que é uma saída que se vinha adivinhando já há algum tempo. Ao longo desta temporada foi-se percebendo que a renovação de Rafa com o Benfica, ou do Benfica com o Rafa, estava muito mais perto de não acontecer do que propriamente acontecer. Ora, Rafa tem 30 anos, faz, ou acaba de fazer, ou está a fazer, porque ainda falta um jogo na Liga Portuguesa, a melhor temporada da carreira. Portanto, mais uma vez, pegando na questão desportiva, podemos questionar se desportivamente não faria sentido para o Benfica fazer aqui mais um esforço, se calhar ir mais ao encontro daquilo que o jogador pedia para o seu futuro. E atenção, digo isto sem saber em detalhe aquilo que foi discutido entre o Benfica e o jogador. Não parece que fosse inevitável, porque estamos a falar de um jogador que, repito, desportivamente continua a ser extremamente valioso para o Benfica, e creio que, não havendo aqui barreiras inultrapassáveis, a palavra inevitável parece-me demasiado forte para esta separação entre Rafa e Benfica. Pois, esse é se calhar o tema mais delicado em torno de Rafa Silva. Objetivamente, Rafa foi um dos melhores jogadores do Benfica, pelo menos neste século. Creio que os números e a longevidade, sobretudo de Rafa no Benfica, dão-lhe esse crédito. Muitas das vezes critica-se hoje em dia os jogadores por não estarem muitos anos num clube. Ora, Rafa esteve 8 temporadas no Benfica, foi decisivo com golos, com assistências e com títulos conquistados. O que me parece aqui é que, pela sua personalidade, pela sua forma de estar, Rafa acabou por nunca se aproximar demasiado do coração do adepto, e eu acho que é isso que acaba por, em última instância, transformar um jogador num verdadeiro símbolo. É quando o rendimento desportivo se equipara, de certa forma, também ao lado emocional que um adepto inevitavelmente procura num jogador, e por isso é que nomes como Pablo Aimar, como Jonas, até como o próprio Óscar Taquara Cardoso, hoje se calhar são recordados um pouco mais como símbolos do Benfica do que propriamente Rafa Silva, e creio que Rafa acaba por ser injustiçado, entre aspas, pela sua forma de estar, pelo seu modo de ser muito mais reservado, muito mais recatado, e isso creio que faz com que a sua saída seja, de certa forma, lamentada pelos adeptos, mas também aceite com alguma naturalidade. É muito forte, e essa pergunta vem exatamente no seguimento da anterior, sobre se Rafa é ou não um símbolo do Benfica. Eu creio que Rafa, na sua última aparição no Estádio da Luz, mostrou se calhar aquilo que muitos apontavam ser o seu defeito. Mostrou personalidade e mostrou ser líder. Primeiro, quando recusou, só porque era o seu último jogo no Estádio da Luz, bater a primeira e depois a segunda grande penalidade. Rafa não quis isso como jeito de chamar as atenções para si. Não, o jogo era importante, era preciso ganhar, mesmo que objetivamente não estivesse mais nada em causa para o Benfica, e Rafa não quis bater essas grandes penalidades por uma questão de hierarquia, por uma questão de respeito e para não chamar a atenção para si. E depois, no momento da substituição, o clima no Estádio da Luz foi, durante grande parte do jogo, positivo por grande parte dos 50 mil que estavam, mas continua a haver uma franja de adeptos que nestas últimas semanas e nestes últimos meses têm apontado o dedo à equipa, ao treinador e à direção. E Rafa ontem tem uma reação já no banco, em que se vira para essa franja de adeptos e, de certa forma, descontente com aquilo que estava a ver e que estava a ouvir, pede apoio total a essa parte dos adeptos do Benfica. Portanto, na sua última aparição no Estádio da Luz, Rafa ergueu-se, de certa forma, como um líder, algo que durante estas 8 temporadas ele nunca procurou ser, porque não é a sua personalidade.
Só o próprio vai responder a essa pergunta, como é lógico. Repito aqui o que disse na primeira pergunta. Rafa tem 30 anos, está no auge do seu rendimento desportivo, vem, como disse, da melhor temporada em termos de golos e de assistências na sua carreira e, na minha opinião, Rafa continua a ter valências que se adequam a um campeonato de topo no futebol europeu. Portanto, desportivamente eu não vejo qualquer razão para Rafa não continuar ao mais alto nível, a jogar competições europeias, nomeadamente a Liga dos Campeões. Falou-se ao longo das últimas semanas e dos últimos meses na vertente financeira, este poderá ser o último grande contrato da carreira de Rafa e obviamente que aqui o dinheiro árabe, nomeadamente, ou dos Estados Unidos, pode pesar na decisão de Rafa. Pessoalmente e como adepto do futebol, como adepto do futebol português e do jogador português, eu creio que Rafa ainda tem 2, 3 boas temporadas para dar ao mais alto nível na Europa, mas essa decisão vai caber ao próprio.